Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Continuando aí a nossa série de aulas, hoje a gente vai estar falando sobre os alcínios. Então, vamos lá, pessoal. Então, pessoal, os alcínios ou alquínios são hidrocarbonetos acíclicos e insaturados, devido à presença de uma ligação tripla em sua cadeia carbônica. Ou seja, pessoal, todo alcínio que você vê, ele é insaturado. O que é uma insaturação numa cadeia carbônica? Ou seja, sempre vai ter uma ligação tripla lá nessa cadeia carbônica. No caso dos alcínios, tá, pessoal? Eles são insaturados e têm a ligação tripla. Só os alcínios que possuem a ligação tripla, certo? Então vamos lá. E por isso eles são chamados de insaturados. Aí a gente tem aqui a fórmula geral dos alcínios, que é CN é igual a CnH2n-2, certo? As características dos alcínios. Então, os alcínios são incolores e inodoros. Incolores, ou seja, eles não têm cor. Inoduros, eles não têm cheiro, eles não têm cheiro de nada, eles são incolores e inodores, como se fosse a água, certo? Eles são insolúveis em água, pessoal. Então, qualquer alcínio que você tiver, ele não vai se dissolver na água, certo? Eles são solúveis em compostos orgânicos, eles são inflamáveis, são extremamente reativos. Esse inflamáveis extremamente reativos é praticamente a mesma coisa, pessoal. Então, tipo assim, os alcínios são inflamáveis. Então eles se reagem com muita facilidade com alguma coisa que façam eles queimarem, tipo o fogo, alguma coisa assim, entendeu? Então vamos continuar aí. Os alcínios com mais de 14 átomos de carbono são sólidos. Então, pessoal, todo alcínio que você vê tem mais de 14. Alguns, né? As características dele, alguns vocês vão ver que tem mais de 14 átomos de carbono e eles são sólidos. A maioria dos alcínios, eles são sólidos. Certo, pessoal? Porque eles possuem muito mais de 14 átomos de carbono. Certo? Vamos falar aí também do ponto de fusão. O ponto de fusão e ebulição são superiores ao dos alcínios, correspondentes com o mesmo número de átomos de carbono na cadeia. Ou seja, os alcínios têm o mesmo número de átomos de carbono na cadeia. Se um alcínio tem 14, o alcínio vai ter o mesmo. Porém, o ponto de ebulição dos alcínios é muito superior ao dos alcínios, certo? E o alcínio, pessoal, ele é mais simples. O alcínio mais simples é o etino ou o acetileno, certo, pessoal? Como a gente já tem os exemplos aí, o alcínio mais simples é o acetileno ou o etino, certo? Nomenclatura, pessoal. A nomenclatura dos alcínios segue aquela mesma regrinha da nomenclatura, que é prop, met, et, prop, but, pent, ex, ept, oct e dec, certo? Segue a mesma nomenclatura dos hidrocarbonetos como um todo. Não existem, como hidrocarbonetos, não existem só os alcínios e os alcinos, certo? Existem mais alguns aí, que posteriormente a gente vai falar de mais um, certo? Então, a nomenclatura segue da mesma forma. Você tem um prefixo, um infixo e um sufixo. O prefixo, geralmente, ele indica a quantidade de carbonos na cadeia. Então, você tem lá 4 carbonos na cadeia de um alcínio, por exemplo. 4 carbonos. Então, você conta met, et, prop, but. But, 4 carbonos. 4 carbonos, então o prefixo dele é but, porque ele tem 4 carbonos na cadeia. O infixo, ele é dado pelo termo in, que representa a ligação tripla. Então, pessoal, quando você tem lá um alcínio e ele tem uma ligação tripla, aí você conta. Ele tem 4 carbonos, então ele é but. Aí, depois que você contou a quantidade de carbono que tem nesse alcínio, você vai pegar e vai contar em qual carbono que está a ligação tripla, certo? Então você, por exemplo, vou continuar no exemplo aqui. A gente tem 4 carbonos, então é but. Então, eu vou colocar a ligação tripla no primeiro carbono. Então, a nomenclatura vai ficar da seguinte forma. But 1, but, o número 1,
E o sufixo a gente vai descobrir agorinha como é que a gente acha. É, assim, o nome dos alcínios termina com o sufixo ino. A cadeia principal de um alcino é a mais longa e que acrescenta a ligação tripla, certo? Então, pessoal, como que funciona? Você achou a quantidade de carbono que tem na ligação, certo? E depois você descobriu onde está a ligação tripla, em qual carbono, certo? Você achou but 1. Então, se está no primeiro carbono, tá lá but. No primeiro carbono tem uma ligação tripla. E, para terminar a nomenclatura desse alcino, você coloca o ino no final, certo? Todo alcino vai ter a nomenclatura, o sufixo ino no final, tá, pessoal? Como já dito aí, alcino, ino. Tem no final o ino, certo? Toda vez que vocês verem algum composto que tenha o ino no final, ele é um alcino, certo? Então, a cadeia principal de um alcino é a mais longa e que apresenta ligação tripla. Então, o alcino sempre vai ter ligação tripla. A numeração começa a partir da extremidade mais próxima dessa ligação, certo? Então, você tem uma ligação tripla. Se você tem uma ligação tripla no segundo carbono, você começa a contar do primeiro. Você tem que começar a contar do carbono mais próximo à terceira ligação, certo? A posição da ligação tripla é indicada com o acréscimo de um número de localização que antecede o alcínio e aponta o átomo de carbono. Foi o que eu disse antes, certo, pessoal? Então, se tem um carbono, se tem uma ligação tripla no primeiro ou no segundo carbono, você coloca o número 2 ou 1, certo? Indicando em qual carbono está a ligação tripla, certo? Aqui a gente tem alguns exemplos, certo? Que o primeiro exemplo aí é o etino, certo? Que é o alcino mais simples, como dito antes aí. A gente tem aí o propino, certo? Por que chama propino, pessoal? Na nomenclatura, a gente tem uma tabelinha que a gente pode estar fazendo também, certo? Para a nomenclatura dos hidrocarbonetos. Acredito que vocês já tenham, certo? Se vocês não tiverem, numa aula posterior eu vou estar ensinando vocês como é que vocês fazem essa tabelinha para vocês nunca mais esquecerem o nome a nomenclatura dos hidrocarbonetos, certo? Certo? De qualquer um hidrocarboneto que vocês verem, vocês não vão esquecer mais, porque é uma tabelinha bem simples, certo? Propino, met, et, prop, tem 3 carbonos, certo? Vocês podem ver aí no segundo exemplo, 3 carbonos. Onde que está localizado a primeira, onde que está localizado a ligação tripla? É no primeiro com o segundo carbono, certo? Então vocês têm o propino no, certo? Propino. Aqui, nesse exemplo, a gente não precisa colocar onde está a ligação, certo? Porque ele é um exemplo simples. Quando tem 3 carbonos assim, geralmente a gente não coloca o número onde está a ligação tripla, tá, pessoal? Certo? Para ficar mais fácil, até mais fácil de identificar, porque quando tem 3 carbonos assim, é até mais fácil de você abrir a equação e ver onde que está a terceira ligação, certo? Agora, quando o composto é um composto que tem uma estrutura muito grande, como 14, 15 átomos, fica mais fácil de você identificar onde está a ligação tripla falando o número, certo? Como nesse terceiro exemplo aí, certo? Aí tem 4 átomos de carbono. Então, no primeiro carbono, a gente localiza aí a ligação tripla, certo? Que vocês podem ver aí que a gente pode chamar ele de duas formas. But, um ino ou um butino, certo? Então, quando o composto é grande desse jeito, dessa forma aqui, quando a gente começa a ter a partir de 4 carbonos na cadeia, fica mais interessante da gente identificar a ligação tripla a ligação tripla dessa forma, certo? Até para quem for fazer também, para vocês, quando o professor for botar na prova de vocês lá, para vocês identificarem onde que está a ligação e para escrever a nomenclatura desse composto, vai ficar mais fácil para vocês, se vocês identificarem, ou se o professor colocar na prova para vocês, facilitando para vocês, ou ele vai colocar um composto muito grande para vocês identificar, escrever o nome desse composto. Certo, pessoal?
Então, o quarto exemplo é da mesma forma, só que a ligação tripla ela se encontra aí no segundo carbono com o terceiro. E o nome fica but-2-ino ou 2-butino, certo? Você pode colocar o número 2 que localiza a ligação tripla, tanto no meio quanto no começo da nomenclatura, certo? Isso aí não interfere em nada, em absolutamente nada, tá? É bem mais prático também se vocês colocar ele no começo ou no fim, mas existem alguns exemplos também que fica mais simples de você achar a ligação tripla se você colocar no meio, certo? Aí vai do gosto de vocês, se vocês preferem colocar a localização da ligação tripla no meio ou no começo do nome desse composto, certo? Então, pessoal, vamos seguir aí. Como que funciona a aplicação? Esses alcinos, pessoal, eles são encontrados livremente na natureza, sim. Você acha eles facilmente e também podem ser produzidos em laboratório. O alcino mais conhecido e utilizado é o acetileno, ou etino. Ele possui diversas finalidades nas indústrias, sendo comumente usado para a produção de borrachas sintéticas, fibras, testes e plásticos. Certo, pessoal? Esse acetileno, ele é um alcino facílimo de ser encontrado e ele é o mais simples, certo? E ele é usado geralmente para fazer borracha sintética, fibra, plástico, certo, pessoal? O acetileno, ele é um gás incolor, altamente combustível e com cheiro agradável quando em sua forma pura, certo, pessoal? Então, o acetileno geralmente tem um cheirinho agradável quando você encontra ele aí na natureza, ou geralmente a gente não consegue ver o gás, né, certo? Mas a gente consegue sentir o cheiro dele. Se vocês tiverem a oportunidade alguma vez na vida de sentir o cheiro do alcino, do acetileno, vocês provavelmente não vão esquecer o cheiro dele mais, certo? Mas a gente não pode esquecer também que ele é altamente inflamável, pessoal, o acetileno, certo? Então, qualquer coisa que você tiver no ambiente, um fogo, alguma coisa, ele vai inflamar, ele vai pegar fogo, vai explodir na sua cara, alguma coisa assim, entendeu? Então, ele é altamente inflamável, a gente tem que tomar cuidado com isso também, mas no mais, o cheiro dele é agradável, na sua forma pura, somente na sua forma pura, certo, pessoal? Então, pessoal, essa foi a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. A gente falou sobre os alcinos. Demos alguns exemplos aqui. Espero que tenham ficado claros esses exemplos para vocês, certo? Nomenclatura, pessoal. Nomenclatura, acredito que em algumas aulas anteriores vocês já tenham visto essas nomenclaturas. Não é uma coisa difícil, não é uma coisa que vai pegar vocês na hora da prova, mas vocês têm que saber de qual é essa nomenclatura aí, porque caso o professor coloque na aula, na prova de vocês já têm na cabeça aí qualquer qual, certo? Então, aproveitando aqui esse embalo aqui da nomenclatura, eu vou pedir que vocês anotem o que eu vou falar agora sobre nomenclatura, que é aquela tabelinha que eu falei com vocês, certo? Eu falei que eu ia falar em outra aula, mas temos tempo aqui para falar nessa aula, então vou comentar com vocês essa tabela. Aí vocês anotem aí. Então, pessoal, quando o composto só tem um carbono na sua composição, é chamado de MET. O prefixo é MET. MET, MET. Quando o composto tem dois carbonos, ele é chamado de ET. ET, certo? Quando o composto tem três carbonos, ele é chamado de prop. Prop. Quando o composto tem 4 carbonos, ele é chamado de but. 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 Quando o composto tem 5 carbonos, ele é chamado de pente. Met, et, prop, pente. Pente. P-E-N-T. P-E-N-T. Pente. Quando o composto tem 6 carbonos, ele é chamado de hex. H-E-X. Hex. Quando o composto tem 7 carbonos, ele é chamado de epit. H-E-P-T. H-E-P-T. Epit. Quando o composto tem 8 carbonos, ele é chamado de oct. Oct. Então, oct. O-C-T. Oct.
certo? OCT. Quando o composto tem 9 carbonos na sua composição, ele é chamado de nona. Nona. Já dá para a gente ter uma ideia aí, que isso é bem simples. E quando o composto tem 10 carbonos na sua composição, ele é chamado de DEC. DEC. Certo, pessoal? Então, espero que vocês tenham anotado. Na verdade, é bastante simples. Acredito que outros professores já tenham falado isso com vocês na sala de aula ou nas aulas online com vocês. É bastante simples de vocês gravarem essa tabelinha. Anotem o que eu falei. E se vocês, caso vocês não tenham anotado porque eu falei rápido, volta o vídeo uns minutinhos aí e anotem para vocês terem isso em mente. Certo, pessoal? Muito obrigado. Na próxima aula a gente vai estar aí resolvendo exercícios sobre os alcinos, certo?